E neste versículo de número 12, para mim ele fala daquilo que é mais perigoso para todos nós cristãos. Quando ele diz: e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é forte, não é verdade? Aí você pode pensar, será que Deus que está falando mesmo aqui do povo? Será que Deus está falando do povo aí de fora e tal? Olha só o complemento que ele diz aqui no versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, ora, só fica firme quem já é firme. Só permanece quem já é. Aí ele diz: o que ficar firme até o fim, esse será salvo. Eu tenho uma revelação que Deus me deu uma vez, que foi muito chocante para mim. Isso foi mais ou menos lá nos anos 90, no meio dos anos 90, eu estava orando no meu quarto e de repente eu tive uma visão. E nessa visão eu via como que eu estivesse assim, fora do planeta Terra, no universo. E eu vi o planeta Terra, 2 braços que seguravam ele assim no meio e sacudia. E a minha visão foi para dentro e eu vi muita gente caindo no chão. Olha que nós estamos falando de uma época em que a igreja tinha uma conduta completamente diferente. Então, ter uma percepção do que está acontecendo hoje, que não faz nem tanto tempo assim, naquela época era muito difícil, porque a degradação que a gente vê, e que infelizmente tem acontecido até de atingir a igreja, não é? Uma permissividade de lideranças, enfim, a gente não creria que isso fosse assim, de uma forma tão rápida, tão abrupta e tão, assim, difícil de você lidar, como a gente está vendo hoje, né? Quem participou da igreja sabe que havia uma ética diferenciada algumas décadas atrás. Enfim, não é que as pessoas eram melhores, acho que nós apenas tínhamos regras melhores, né? Nós todos somos falhos e precisamos viver sobre um regramento espiritual, que a Bíblia chama lá em Romanos 8:1, que é a lei do Espírito da vida. Se você anda no Espírito, você frutifica no Espírito e não cumpre os desejos da carne, as concupiscências da carne. Mas se você não anda no Espírito, amigo, a coisa vai ficar feia, né? Então, quanta gente caiu? Eu perguntei a Deus, do que se trata isso? Entre as coisas que foi me dito ali, né, veio o meu coração, é que muitos cristãos iam estar nessas multidões dos caídos. Olha que coisa, né? Então, para entender isso, é difícil. Fiquei pensando, o que é isso, meu Deus? Aí a gente vê o cumprimento de uma profecia. E a gente está vendo essa coisa tomar um volume. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos, ou de muitos. E diante dessa advertência tão dura, nós precisamos com muito cuidado olhar para nós mesmos. Muito cuidado olhar para o nosso coração, para a nossa vida. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que não importa como as coisas começam, importa mesmo é como elas terminam. Tem muita gente se levantar no reino de Deus, com muito posicionamento, com muita ênfase na proclamação da sua fé, e perecerem no meio do caminho. E não alcançarem o objetivo, ficaram pelo meio do caminho. O amor se esfriou.
E às vezes a gente atribui a pessoas que estão sempre naquele ativismo, né? Ah, aquele ali está fervoroso. Mas não é assim. Quando você vê o exemplo que está na igreja em Éfeso, você vai ver que Jesus diz: eu sei que vocês fazem a obra, estão aí fervorosos, mas eu tenho algo contra vocês. Que vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus disse: vai e volta, vê onde caiu, vai e volta e resgata. Senão eu virei e tirarei do meio de vós a luz. Olha como isso é pesado, né? Então, está lá fazendo, aparentemente, esse ativismo, ele é um indicativo de vida com Deus, mas nem sempre. Você olha aí, gente que está fazendo, acontecendo, vai para cima, vai para baixo, mas a vida com Deus, o dia a dia com Deus, ele não tem. Essa busca diária, o desenvolvimento do amor. Então, olha como isso é crítico, né? Se esse perigo é real, a gente precisa se importar com ele, porque isso pode nos afetar. Nós não podemos afirmar que estamos imunes a esse esfriamento do amor. O que nós precisamos é trabalhar em prol do aquecimento e da ativação do amor em nossa vida, para que esse amor não vá se esfriando. Você está aqui é muito bom, mas eu quero dizer para você, isso pouco significa. Tem muita gente que frequenta a igreja que nunca se converteu, outro um bocado de desviado, vem bater o ponto na igreja. Então isso não é indicativo de sua vida com Deus esteja bem. E olha o alerta de Cristo. Será que você para pensar nisso aqui e diz: puxa, como é que pode isso acontecer? Como é que pode, né? Alguém que professa a fé em Cristo, um dia esteve envolvido com as coisas de Deus e de repente você olha e diz: cadê fulano? Cadê aquela irmã? Cadê aquele irmão? Cadê aquele jovem? E aí você vê essa pessoa distante, às vezes sem força, isso e aquilo. E é lamentável essas coisas acontecerem, né? Mas se o Senhor nos alertou, é porque Ele quer que nós cuidemos da nossa vida espiritual, irmãos, da nossa fé, daquilo que é relevante na nossa fé, que é essencial, que é a base para todas as outras coisas que advirão. Deus nos quer usar, Deus quer fazer nas nossas vidas, Deus quer nos abençoar, tudo isso são verdades contidas nos textos bíblicos, mas nós precisamos estar alicerçados no amor. Porque senão de nada vai adiantar os nossos esforços. Tudo vai ser palha. Tudo vai ser reprovado diante de Deus. É exatamente o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, quando ele fala sobre esse dom que é o amor, não é verdade? Então, como eu posso manter essa chama do amor viva em mim e ativa? Porque não é só o caso de existir em você. O amor não pode estar apenas contido em nós. O amor precisa ser revelado através de nós, precisa ser vivido através de nossas vidas. Por quê? Primeiro porque o amor revela a presença de Deus. Deus é amor, não é isso que a Bíblia diz lá em 1 João? Deus é amor. Quando nós vivemos o amor, nós revelamos a pessoa de Deus em nós, quer falando na coletividade ou individualmente. Segundo, porque quando a gente vive essa realidade do amor, nós estamos dizendo que a nossa natureza comunga com a natureza de Deus. E é uma grande questão trazida por Tiago. Quando ele fala sobre a questão das obras, ele não está falando que a obra salva ninguém, mas ele está falando que se você é salvo, querido, você precisa praticar aquilo que
a vida cristã te incita a fazer, te estimula a fazer, que é viver este amor de Deus, de uns para com os outros. Olha se não é assim. Então, como é que a gente pode ativar? Como é que a gente pode viver isso? Então, são 3 coisas bem básicas que a Bíblia ensina. Claro que eu estou aqui falando de forma bem resumida, tá? Não é dizer que a Bíblia só fala nisso, né? Estamos colocando aqui. Uma primeira coisa é que nós precisamos nos decidir a conhecer o amor segundo a Bíblia. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz acerca do amor. Olha só, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 3, versículo 19, ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele está dizendo que vocês precisam conhecer o caráter, a essência do amor de Cristo. É um chamado ao conhecimento bíblico, e não um conceito filosófico ou um conceito científico do amor. O amor bíblico não é só um sentimento, embora você sinta, mas o amor bíblico é ação. É ação, é fazer o melhor sempre que você possa, o que de melhor você possa fazer, você fazer em prol de alguém. Então Paulo nos chama a conhecer o amor. E o que é um amor segundo a Bíblia? O amor segundo a Bíblia é, em primeiro lugar, um fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto citado por Paulo. Você sabe que Paulo faz uma exaltação ao amor tremenda nas suas cartas, nas suas epístolas. Ele vai falar sobre o amor. Ele traz aquelas características tão marcantes em 1 Coríntios 13, né? Mas olha quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, o que ele diz? Mas o fruto do Espírito é amor. É a primeira coisa que ele coloca, depois ele vai trazendo outras coisas, mas ele quer dizer que isso é uma realidade que está presente em nós. Se você tem um Espírito Santo, você que está me ouvindo aqui, este fruto tem que aparecer em sua vida. Esse fruto tem que se manifestar em sua vida, porque o Espírito Santo que está aí, ele quer, através de você, revelar a natureza de Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e essa nova criatura precisa ser revelada. Então essa capa que ainda muitas vezes te prende nas ações do velho homem, nas atitudes daquele antes de se converter, precisa ser quebrada, precisa ser tirada de você, para que a nova natureza que Deus colocou em você, ela possa florescer. Porque às vezes a gente alimenta a velha natureza e ela se mantém firme ali, não é? E Deus quer que você manifeste na nova natureza o fruto do amor. Então a primeira coisa que você precisa botar na cabeça é que isso é um fruto do Espírito Santo. Deus, se eu tenho o Espírito Santo, eu quero que o fruto do amor ele se manifeste na minha vida. Mas também o amor é o maior de todos os mandamentos. Olha a relevância do que nós estamos falando aqui. É o maior de todos os mandamentos. Em Lucas 10, 27, uma pessoa procura Jesus, vai dizer qual é o maior mandamento, ele vai dizer, olha, o que é que está escrito? Ele diz, olha, a pessoa responde, diz assim, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, este é o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. É um amor que nós temos já colocado em nosso coração. Você tem a capacidade de amá-lo dessa forma. O amor é um dom supremo, diz a Bíblia, como lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer sobre as características do amor, que eu não vou citar todas aqui, mas no versículo de número 8, ele dá uma característica de excelência ao amor, que supera todos os outros dons, quando ele diz, o amor jamais acaba.
E ele diz: havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Eu vejo que muitas vezes nós buscamos tantas coisas, e são importantes, e precisam ser buscadas, como estes dons, que muitas vezes são citados aqui em Romanos, ou em Coríntios, né? Também em Romanos, a falar de outra categoria de dons, mas ainda de uma forma mais, aqui em Coríntios capítulo número 12, 1 Coríntios capítulo número 12, mas Paulo está dizendo: essas coisas vão passar, você não vai chegar no céu para estar profetizando para o seu irmão, para Deus estar te usando para revelar alguma coisa, para orar por cura, para orar por libertação, para operar milagres, para isso, para aquilo, nada disso haverá necessidade de acontecer ali, porque nós não teremos necessidade dessas coisas, mas existe um dom que jamais se acabará, é o dom do amor. É o dom do amor. O dom do amor é eterno. O amor que está no seu coração, ele vai perdurar toda uma eternidade. Por isso ele é considerado, né, este dom maior. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição, ou seja, é a união perfeita, é o elo perfeito. Colossenses 3,14, ele diz assim: e acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Quando uma relação tem como base o amor, ela se solidifica, porque este é um alicerce que vem de Deus. É por isso que a nossa relação precisa ser construída em cima de um amor fraternal, de um amor entre irmãos. Você entende isso? E a nossa relação com Deus, porque Deus não nos vai usar como marionetes, né? Sabe aquelas marionetezinhas? Deus não vai fazer isso. Deus busca relacionamento, e relacionamento não é imposto, você tem que me servir, me adorar. Não, Deus não trabalha, não age assim. Então é necessário que nós o amemos. O amor deve aumentar mais e mais, diz em Filipenses 1. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Você está trabalhando para o seu amor aumentar? Você está trabalhando nele para que ele possa se expandir? Mas também a Bíblia diz que o amor pode esfriar. Não é o que nós acabamos de ler? O amor pode esfriar, e o amor, ele também pode ser abandonado, como disse Jesus à igreja em Éfeso, citado aqui por mim. E se nós entendemos que o amor pode passar por estes perigos, nós temos que nos acautelar. Então, conhecer a necessidade de nós amarmos, porque isso aqui nós não estamos falando daquilo que é pensado e é apenas transmitido por um raciocínio lógico trazido por um pregador. É lógico pensar que o amor é importante para nos unir, para determinar nossas relações. É claro que é. Você não precisa ser um gênio para entender isso, porque também se tem um conceito científico do amor, o quanto é importante isso. Mas mais e muito para além disso, nós temos aqui da parte de Deus, porque aqui é a palavra do Senhor dizendo que é imprescindível que nós estejamos alicerçando a nossa vida cristã, e as nossas relações no amor. Isso é imprescindível, irmão. Então é um tema que tem que ter a maior relevância na sua vida. Ai, como é que está a minha fé? Ai, como é que está aqui meu... Ai, será que eu estou trabalhando para Jesus? Isso aqui, tudo isso é extremamente importante, mas uma hora você precisa se perguntar: meu Deus, o amor está no meu coração? Porque se não estiver, nós estamos com um problema muito sério. Não é isso que Paulo diz? Olha lá, olha o texto de Paulo ali, ó. Vou abrir aqui para ler para você, só o iníciozinho aqui, de 1 Coríntios, capítulo número 13. Ele fala sobre uma categoria de dons espirituais maravilhosas, ele fala sobre a unidade da igreja. Mas quando ele entra no capítulo 13, ele diz: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. É o finalzinho do capítulo 12. Aí em capítulo 13, ele vai dizer aqui: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor,
nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Você vê como a coisa é relevante, né? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: olha, a aprovação daquilo que você faz, ela virá quando você fizer por amor. Quando você fizer por interesse, quando você fizer apenas porque você tem uma consciência de que isso é importante, haverá uma relevância? Sim, porque haverá um resultado. Nós não podemos negar isso. Mas a aprovação de Deus, quando Deus vai dizer assim, ó, é quando Ele vê que você faz isso por amor, que você o serve por amor, que você o adora por amor, que você não vem ao culto aqui, levanta as mãos porque todo mundo faz isso, mas porque você sabe que isso alcança o coração de Deus, que isso faz diferença para Deus, porque você o ama, porque você quer adorá-lo, você vem à casa dele para estar junto da congregação, porque você o ama, porque você ama a congregação do Senhor, você ama o povo de Deus. Então você vai, você ora pelas pessoas porque você tem amor por elas, você evangeliza porque você tem amor por essas almas perdidas. Então quando você é movido pelo amor, você tem a aprovação de Deus. Caso contrário, você pode até produzir resultados, mas você vai estar em déficit com Deus. É por isso que o amor é tão importante para nós, porque ele é o aferidor de Deus. Se nós estamos verdadeiramente no prumo ou não, Deus usa o amor e nos afere. Será que está no padrão? Ou será que as motivações? Porque, querido, o grande problema, sabe qual é? O nosso problema é que Deus vê o nosso coração. Deus sabe o que está aqui. E Deus sabe por que estamos aqui nessa manhã. Quem veio aqui? Porque o ama. E quem veio aqui? Porque sabe que é necessário estar aqui. E Ele não rejeita você por isso. Apenas Ele quer que você dê um passo à frente e comece a fazer as coisas movidas pelo amor. Fica mais fácil, não fica? Fica, porque você tem um exemplo na sua vida. Você já amou alguém? Então, quando você faz uma coisa porque você ama alguém, fica mais fácil na sua vida. Fica mais tranquilo, você faz com prazer, porque você busca a alegria do outro. Você não busca o interesse pessoal apenas. Você busca a alegria do outro. É claro que a alegria de quem você ama te alegra, mas você faz porque você vai alegrar. Você faz porque você vai contribuir de alguma forma com aquela pessoa. Você diz, olha que maravilha, né? Você alegrou aquela pessoa a quem você ama. Quem que não gosta de presentear, né? Uma criança, um filho ali que você vê o sorriso de ponta a ponta da orelha, aquela coisa, você se sente bem, né? Você, poxa, que maravilha. Ou presentear alguém que você ama, né? Com qualquer coisa singela que seja, mas quando você vê a alegria no rosto daquela pessoa, aquilo te faz feliz também, né? Você diz, poxa, eu alegrei o coração daquela pessoa tão querida para mim, daquela pessoa tão amada. Que coisa maravilhosa. Mas como é que a gente vai? Vamos lá um pouquinho mais à frente. Como eu posso manter o meu amor aquecido, ativo, naquela medida que Deus quer? Agora, querido, eu quero que você entenda aqui o que a palavra de Deus nos diz. Você tem que decidir amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas sabe, eu amo a Deus. Olha para mim. Você vai me dizer que você está amando a Deus sobre todas as coisas? Vamos lá. Deuteronômio 6, 4 a 9. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Uau! Você se encontrou aqui, irmão? Esse sou eu. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará. Quando eu estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. É aquilo que os judeus chamam de franjas e filactérios, que eles puxavam aquilo e iam ler ali, ó,
esse maior de todos os mandamentos, ou então no braço, uma caixinha que você vê aqui, ó, de vez em quando você vê isso na televisão, ó. E vocês as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Do que nós estamos falando, querido? Nós estamos falando de uma rendição completa ao amor de Deus. Isso é muito sério. Você está pensando que é fácil? Para nenhum de nós. Nós temos o nosso próprio querer. E quantas vezes você já abriu a boca ou pensou: ah, não, eu não vou fazer isso não. Eu não quero fazer isso. Isso é rendição total? Essa é a forma de você dizer: eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando você sabe qual é a vontade dEle, mas no seu coração você está dizendo: eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não vou agir assim, de jeito nenhum. Aqui não tem ninguém assim, glória a Deus, aleluias, maravilha, Jesus. Quando você sabe que Deus, onde Deus te quer, o que Deus quer de você, quando você sabe que Deus quer que você haja dessa forma, nesta causa, e você diz: nem que um anjo do céu descesse aqui, eu faria isso. Quando você sabe que Deus quer que você vá pedir perdão àquela pessoa que te ofendeu, para te curar, e você diz: não, não vou. Olha só, quando Deus requer o teu sacrifício de amor, você diz: não estou disposto. Então a intensidade do amor com que nós temos que amar a Deus, ela é tão grande que quem que está acima do amor com que você se ama e do amor com que você ama a seu próximo. E coloque nessa lista de seu próximo, seu marido, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. Um dia Deus chegou para Abraão, quando Isaac nasceu. Isaac agora já era ele foi o filho da promessa. Então aquilo foi a realização, a concretização de um sonho. Estima-se que Isaac tinha cerca de 17 anos ali, quando Deus pediu a Abraão que o sacrificasse. Será que Deus falasse com você: sacrifica o teu filho, que você faria isso? Por muito menos que isso, profetas fugiram da presença de Deus. Você lembra do profeta Jonas? Quando Deus disse a Jonas: vai à terra de Nínive, vai a Nínive e prega a palavra, diz ao povo que se arrependa do pecado, senão eu vou destruir Nínive. O que foi que Jonas fez? Jonas não teve a capacidade de perdoar aquele povo. Ele disse a Deus, e não audivelmente, mas a sua atitude foi uma declaração de rebeldia: não vou. Entrou no barco, foi embora para outro lado. Aí a gente às vezes prega sobre isso, né? As pessoas falam: terrível esse profeta. Que profeta é esse que não ouve a Deus? E será que Deus te pedisse para tu ir pregar para aquele teu adversário, acusador, que anda falando mal de você, que anda fofocando, que anda fazendo isso, que anda fazendo aquilo? Quem te fez o mal, quem te roubou? E Deus dissesse a você: vai e prega. Eu me lembro de uma irmã, daquela missão, não sei se Sandra lembra, que era do Rio de Janeiro, lá, sempre de que, eu me esqueci o nome agora. A irmã Neide. E ela contou uma experiência, né? Ela se hospedava lá na casa dos meus pais, quando eles vinham, a missão vinha do Rio de Janeiro, e ali ela contou um testemunho, que a filha dela foi violentada por um sujeito, um adolescente, né? E acabou com a menina. Ele foi preso, e a menina ficou mal no hospital, por muitos dias, e ela disse que Deus falou com ela: você vai à penitenciária, e você vai pregar a ele. Olha que coisa. Você iria? Você iria dizer a ele: eu te perdoo, Deus te ama, está tudo bem, converta-se? Você iria fazer isso? Ou você ia dizer a Deus: Deus, levanta outro, eu não tenho capacidade, não tenho condição para isso. Então não pense que amar a Deus sobre todas as coisas é fácil falar. De boca todo mundo é herói, vai viver.
Vai fazer. Você entende aqui a grandeza do que nós estamos falando? Mas se a palavra de Deus diz que nós temos que amá-lo sobre todas as coisas, isso não é impossível. Só para que você saiba, a irmã foi e pregou a ele se converteu. Cumpriu, claro, né? A sua pena lá, mas ela foi e pregou a ele. E ela ainda deu um abraço nele. Imagine você. Só o amor de Deus, né? O amor a Deus sobre todas as coisas. Ele está dizendo, ame de coração. Comungue com Deus no seu espírito. Nós somos criados à imagem de Deus no nosso espírito. E agora regenerados, nós podemos ter comunhão com Ele, diz a Bíblia. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você precisa entregar a sua vida a Ele, é a única forma de você nascer de novo. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, lá em João capítulo número 3. Amar com a nossa alma, o nosso intelecto, amar racionalmente, entender que o amor a Deus é a coisa mais importante para nós, e amar com as nossas forças, ou seja, ame com atitude, não diga apenas que ama, mas ame-o adorando, ame-o servindo, ame-o fazendo a vontade dEle, se esforçando pela vontade dEle. E sabe o que aqui a palavra de Deus nos mostra? É que nós precisamos começar isso desde criança, né? Assim que ela está dizendo aqui, inculca isso nos teus filhos. Primeiro, que quando você tem um amor de Deus como a coisa mais relevante na sua vida, você vai ter um entendimento de que se isso é tão relevante, os teus filhos precisam conhecer esse amor. Mas muitas vezes, quando a gente não tem a real dimensão da importância do que a Bíblia está dizendo, a gente não tem tanta efetividade, tanta dedicação em inculcar estas coisas aos nossos filhos. E quando a criança é ministrada neste amor desde pequeno, ele vai crescer com princípios assim no seu coração. Ele vai crescer sabendo que amar a Deus é a coisa mais relevante. Agora, pai, olha para cá, não adianta você abrir a sua boca e dizer, filho, você precisa amar a Deus, e você não vive essa realidade. Sobre todas as coisas, olha como isso é forte. Você vai dizer à criança que ele precisa amar a Deus mais do que ele ama você, mãe. Mais do que ele ama você, pai. Então não adianta só falar, você vai precisar dar um exemplo muito forte disso. Demonstrando o quanto você ama a Deus, para que você seja um espelho. Para que você seja um reflexo deste grande amor. Quando você prioriza a Deus, você está demonstrando que você o ama sobre todas as coisas, acima de tudo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, em todas as suas agendas e decisões, e todas essas agendas anuais que você faz aí, que não cumpre metade das coisas, quando você diz a minha prioridade é Deus, isso aqui para mim é a coisa mais relevante que existe, é minha comunhão com o Pai, é estar na presença dEle, é viver a vontade dEle. É claro, eu não sou perfeito, falho, mas não querendo me rebelar contra Ele, e Deus sabe disso. Salmo de número 91. A gente fala bem aquela primeira parte, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi de meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele me refugiarei. Vamos lá, tudo isso, me cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido, tudo isso é bom. Mas sabe para quem é a promessa? Deus vai dizer lá, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Estarei com ele na angústia. Quem encarecidamente me amou, livrar-o-ei e o glorificarei. Está lá no Salmo. Porque tão encarecidamente me amou. Que maravilha, hein? Mas nós não podemos ter o amor de Israel nos tempos de Oséias. Deus, através do ministério de Oséias 6:4,
o Senhor diz: que farei com você, Efraim? Efraim era a maior tribo do reino de Israel, então quando ele se dirige a Efraim, ele está se dirigindo a todo Israel. Que farei com você, Judá? Aí ele já falando do reino agora do sul, que era o reino de Judá, né? Porque o amor de vocês é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Deus está dizendo: o que eu vou fazer com vocês? Vocês dizem que me amam, mas o amor de vocês é um amor que passa rápido, sem alicerce, sem profundidade. Eu amo a Deus, me acabo por causa de Deus, arrumou um namorado, acabou o amor a Deus, cai na gandaia e vamos embora. Você acha que Deus é criança? Aí. Talvez você seja como Efraim ou como Judá. E eles não abandonaram a religião. Eles não abandonaram o culto público. Eles não abandonaram o serviço a Deus. Eles simplesmente construíram todo essa estrutura religiosa, sendo que o alicerce da relação deles com Deus não era o amor. Era religiosidade, era fumaça. E cedo passava. Chegava no culto, todo mundo bonitinho, crente. Acabava o culto, os capetinhas saíam tudo ali, já pronto para fazer o que queria da vida. Então, olha só que coisa, hein? Deus dá essa tarefa a você, pai. Demonstra com teu exemplo o amor a Deus, os teus filhos compreenderão isso. Como que eu posso manter meu amor a ti? Para a gente encerrar. Eu não vou nem concluir isso aqui, vou só dar uma pincelada. Decida amar o próximo como a você mesmo. Tome essa decisão. Não é isso que o Senhor Jesus diz? Lucas 10, de 25, aqui a seguir. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e todas as forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Aí o cara, olha só, o cara querendo, tirar onda ali com Jesus, ele disse o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse a Jesus: e quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano para ele, para ver se ele entende, E o Senhor diz: respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Então desceu lá um pastorzão. Pensa nisso, viu? E vendo, o que foi que fez? Aí, o cara está aqui, ó, ele passou pelo lado de cá, olhando o pobre infeliz lá caindo. Aí depois, de igual modo, também veio um levita, tinha um encargo da casa do Senhor também, e passou da mesma forma de largo, mas veio um samaritano. E a questão do samaritano aqui, é que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, porque o samaritano, de certa forma, era um povo misturado. Quando o rei da Síria, ele levou cativo o povo, trouxe um povo de outra nacionalidade e colocou. Aí começou a haver problemas. E ele disse: vamos levar alguns de volta, que é para ensinar como adorar o rei Deus da terra, porque esses problemas por conta disso. Então havia uma mistura, eles não se comunicavam bem. Mas foi exatamente este a quem os judeus rejeitavam, que fez aquilo que é para Deus uma demonstração de amor. Que ia de viagem, um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre sua cavalgadura. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque o cara, ele bancou, ele meteu a mão no bolso. Se meter a mão no bolso é necessário, mas nem tudo é dinheiro, irmão. Tem gente que diz: eu não quero fazer, mas pode contar comigo. É quanto? Primeiro, ele atuou aqui. Então não se compra tudo, não. Eu não vou, mas eu vou dar. Eu não faço, mas eu vou. Não é assim, não.
Você não pode pagar pelo seu serviço. O serviço é sua responsabilidade, cumpra-o. Então ele chegou aqui, movido de íntima compaixão, e arrumou a vida, ajeitou ali a situação precária dele, imediata, botou na sua montadura, levou uma estalagem, cuidou dele, e aí ele precisou partir. O que foi que ele fez? Ele tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastare, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi, disse Jesus, o mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz: vai e faz da mesma maneira. E assim você vai amar o próximo como a você mesmo. Você entende que quando você faz o melhor que você pode, você está vivendo o amor? Quando você faz o que está em suas mãos para fazer, você está vivendo o amor. E Deus nos dá a oportunidade de fazer isso todos os dias. E sabe que muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós passamos para o outro lado. Às vezes a gente chega ali, né, em um sinal, e você tem a oportunidade de abençoar alguém. E às vezes a gente fica torcendo para aquela pessoa não vir para junto do carro da gente. É ou não é? Olha só como é, olha como nós somos tudo bonzinho. Às vezes você tem a oportunidade de auxiliar de alguma forma, de falar de Jesus para alguém. Vai lá, teu vizinho, porta com você, cara. Mas você não quer, porque isso vai te dar trabalho. Isso vai dar trabalho. Ixi, essas coisas dão trabalho. Esse negócio de, né? Construir pontes, amizades, não para ser influenciado, mas para influenciar, para contagiar. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa estar movido de compaixão por essas almas. Só o amor de Deus no nosso coração pode fazer isso. E te falta amor? Não falta amor não, irmão. Amor é uma coisa que não falta, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus, Romanos 5,5, já foi derramado em nosso coração. O que falta é uma palavra chamada decisão. Decida-se pelo amor. Decida-se a amar sempre. Mude sua atitude com as pessoas. E acima de tudo, mude sua atitude para com Deus. Mude sua atitude. Coloque Deus como uma real prioridade na sua vida. E aí você vai vencer todo esse marasmo, toda essa preguiça, toda essa indiferença. Desenterrar talentos que estão enterrados. Ou permitir que Deus desenvolva novos talentos em você. E você vai fazer as coisas para Deus com alegria. Com alegria. Por quê? Porque é muito bom fazer as coisas por alguém que a gente ama tão intensamente. Não é verdade? Olha se não é assim. Então, se nós pretendemos conservar para que o nosso amor não se esfrie, nós precisamos trabalhar por ele. Você vai sempre ter amor na sua vida. Este amor que já foi derramado. Não perca essa essência jamais, irmão. Não perca essa essência jamais. Olha para quem está do teu lado e diz a ele: você precisa amar. Isso aí é Deus quem está mandando, então não tem jeito para você. E precisa amar a mim também. Pode dizer para ele: você também precisa amar a mim. A Deus, a mim, o seu próximo, a todos nós aqui. Então não tem como nós fugirmos disso. Nós precisamos nos decidir, aleluia, a viver uma vida em amor, de uns para com os outros e acima de tudo para com Deus. Que Deus esteja abençoando vocês nessa manhã, amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos lá.